Olá a todos, meu nome é Érica Boldstein, sou diretora de teatro, professora na ELA, Escola Livre de Artes, e pesquisadora ligada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Essa atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais, Formação para o Interior, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. É dezembro, o ano chegou ao fim e eu quero agradecer especialmente ao pessoal da Poiesis e a todos os que trabalharam direta ou indiretamente para que essas palestras pudessem acontecer. 2020 foi um ano diferente. Tivemos que aprender muitas coisas novas e tivemos que encontrar juntos novas formas de relacionamento, de partilha de conhecimentos, de exercício do nosso teatro, de nossas atividades artísticas. A Poiesis teve papel fundamental nesse momento, pois ter feito essas palestras trouxe para mim muito mais do que a dignidade de poder exercer meu ofício, mas o desafio de fazê-lo num novo formato. Aprendemos juntos muitas coisas, das condições técnicas e também das pedagógicas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Os que estão acompanhando o canal das Oficinas Culturais talvez já tenham visto várias videoaulas interessantes. E talvez até 2 outras palestras que eu fiz sobre o Théâtre du Soleil. Na primeira, compartilhei minhas pesquisas feitas no decurso de um mestrado realizado na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e também na prática, na forma de um espetáculo que encenei com o 42 Coletivo Teatral, o Hamlet Ex Machina, estreado em 2017 na Oficina Cultural Oswald de Andrade. A pesquisa realizada na UFBA tem o seguinte título: Uma prática hamletiana. O Théâtre du Soleil como modelo de processos de criação, formação e ação. Criação no sentido dos espetáculos e filmes. Formação no que se refere às ações de cunho pedagógico desenvolvidas pela trupe, e a ação, que trata do exercício de cidadania vendo o grupo de teatro engajado nas lutas cotidianas de seu país, sua cidade, e também como apoiadores de outras lutas, sempre atuando a favor da liberdade e em defesa dos direitos humanos. Na segunda palestra, também disponível aqui no canal, falei sobre uma encenação específica realizada em 2014, Macbeth, como ele é actuellement joué au Théâtre du Soleil, que na minha dissertação ficou com o título Macbeth segundo o Théâtre du Soleil, ao qual acrescentei e a banalidade do humano no mundo contemporâneo. Naquele texto, eu procurei estabelecer um diálogo com a obra de Hannah Arendt. É dela a frase que selecionei para a epígrafe da dissertação. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Na conversa virtual que teremos agora, não vou dialogar com a palestra Shakespeare e o Théâtre du Soleil, o que está feito não pode ser desfeito, que está disponível aqui no canal, mas recomendo vivamente que a assistam e também que leiam tanto o texto de Shakespeare, Macbeth, de onde tirei a frase o que está feito não pode ser desfeito, quanto as obras de Hannah Arendt, por exemplo, A Condição Humana ou Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo, livro editado pela Companhia das Letras. A pesquisadora Nadia Souki, em seu livro Hannah Arendt e a Banalidade do Mal, publicado pela Humanitas em 1998, diz coisas muito importantes para a nossa reflexão sobre política e sociedade atuais. Veja um trecho. Para Hannah Arendt, o totalitarismo está apoiado em 2 pilares, ideologia e terror. Enquanto a ilegalidade é a essência do governo tirânico, o terror é a própria essência do domínio totalitário. Tal regime não abole somente a liberdade pública, mas visa a eliminação total da espontaneidade nela mesma.
e, contrariamente à tirania que autoriza ainda a ação motivada pela crença, o totalitarismo consegue suprir toda a ação. O isolamento tirânico que não atinge a esfera da vida privada se opõe à desolação totalitária, definida como a experiência absoluta de não pertinência ao mundo. Recomendo a leitura. Retomando, na outra palestra que está disponível aqui no canal da Poiesis, Shakespeare e Théâtre du Soleil, O Resto Não Pode Ser Silêncio, fiz um diálogo com a peça Hamlet, de William Shakespeare, de onde tirei a célebre linha do príncipe da Dinamarca, mas não como ela é dita na peça de Shakespeare, e sim como aparece relida na nossa peça Hamlet Ex Machina. O resto não pode ser silêncio. É assim em minha encenação com o 42 Coletivo Teatral, estreada em 2017. O que resultou daquela pesquisa será agora retomado aqui, não pelo viés do espetáculo, que está contemplado no outro vídeo, mas do ponto de vista dos processos pedagógicos do Théâtre du Soleil no Brasil, no Chile, na França e de meu envolvimento com esses. Recomendo, então, aos que ainda não viram a palestra anterior que o façam agora, pois há diálogo entre aquela e esta que aqui se constrói. Primeiro, o título. O que eu entendi do que Ariane disse. No final do mês de agosto do ano de 2005, estreava um trabalho no Núcleo Experimental de Artes Cênicas do Teatro Popular do SESI. Duas amigas minhas estavam no elenco, acompanhadas de outros 11 atores, Aline Borsari e Paula Sassi. O título da peça, O que eu entendi do que o Tom Zé disse, chamou minha atenção. Eu adorei. A encenação era muito boa e trazia a cena poética da música de Tom Zé, a qual aprecio vivamente, e uma crônica amorosa da nossa cidade, São Paulo. A direção era de Isabel Sete, e os atores tiveram experiências com as oficinas no processo de montagem. Numa delas, trabalharam com Juliana Carneiro da Cunha e outra com Cacá Carvalho, que disparou a frase: não digam que o Cacá Carvalho disse. Digam o que eu entendi do que o Cacá Carvalho disse. Cacá é um gênio, é um artista genial. Tenho profunda admiração por ele desde que vi meu tio e a Uaretê no Teatro Paiol em 1986. Depois, reavivada quando ele dirigiu uma peça de Corpo Santo na EAD. Salve, Cacá Carvalho. Foi a partir dali, daquele encontro com ele, que um tempo depois o grupo das minhas amigas teve a ideia do título da peça. Claro que eu só soube disso muito tempo depois, quando falei a Aline Borsari que adorava o título daquela peça, pois me parecia bastante ajustado, não pretensioso, e que ele estava de acordo com os estudos que fazíamos das obras dos poetas lá na Faculdade de Letras. Nesse encontro virtual, retomo a ideia da frase do mestre, do ator Cacá Carvalho, que foi transposta para o título da peça das minhas amigas, pelo grupo de teatro dirigido por Isabel Sete, e que agora se manifesta novamente, transporta para o título dessa vídeo palestra, para que eu possa dizer das minhas ideias, do que eu entendi, do que a Ariane disse. No final, voltarei a esse tema para contar algo engraçado sobre a retenção da memória. Ariane Nushkini nasceu em Boulogne-Billancourt no dia 3 de março de 1939. É diretora de teatro e cinema e sua trupe, hoje conhecida mundialmente, o Théâtre du Soleil, está ativa há 56 anos, ou seja, desde 1964. Aproveito para recomendar o livro de Beatriz Picon-Valin, publicado pelo Sesc Senac em 2015, Os 50 Primeiros Anos do Théâtre du Soleil. O grupo foi formado a partir de um núcleo de jovens estudantes ligados à Universidade de Sorbonne, que formaram a Associação Cultural dos Estudantes de Paris, a ATEP.
reunidos em 1959 num salão da universidade conquistado por Ariane. Ela diz que é necessário conquistar um espaço, uma chave, se a gente ama verdadeiramente o teatro. E foi o que ela fez, pois no velho grupo da Sorbonne, as mulheres eram destinadas apenas à costura. Na Inglaterra, Ariane trabalhou como figurinista, cenógrafa, depois chegou a atuar como atriz em alguns processos, quando foi necessário, e até hoje trabalha em diversas funções que vão da adaptação e tradução de textos que partem do grego, do inglês, do alemão para o francês, à venda de ingressos, produção e direção de espetáculos, filmes, recolha de tickets na entrada do teatro ou ao carregamento de cargas e a supervisão das montagens gerais nas turnês. Ariane se mistura a tudo no teatro e acaba encenando ou encarnando o próprio teatro, penso eu. Como aquele grupo de jovens estudantes saídos da Sorbonne, Ariane Mnouchkine dirigiu a peça Gengis Khan, de seu amigo Henri Bauchau, que foi apresentada nas arenas de Lutèce. Pesquisando o local, descobri que é um marco histórico da cidade de Paris e que foi construído no século I a.C., como um anfiteatro galo-romano que tinha como palco para as apresentações teatrais e uma arena para as batalhas de gladiadores e arquibancadas que acomodavam um grande número de espectadores. Junto com as termas de Cluny, as arenas de Lutèce são os únicos elementos bem conservados da época em que os romanos conquistaram a cidade. E por 2 vezes elas quase foram totalmente destruídas. A jornalista e estudante de História da Arte e Arqueologia, Renata Inforzato, conta que no século I depois de Cristo, Paris se chamava Lutèce, Lutetia em latim, e contava com cerca de 20.000 habitantes. Como quase toda cidade do Império Romano, tinha termas, templos e, claro, as arenas. Essas últimas construídas no final do século ou no começo do século II. Elas eram situadas fora da cidade, para que também as pessoas dos arredores pudessem ir. Mediam cerca de 130 metros de comprimento por 100 metros de largura e podiam acolher mais ou menos 17.000 espectadores. O que chamam de arenas, na verdade, eram Amphitheatre à Seine, ou seja, um anfiteatro que possuía um palco de 41 metros de comprimento, decorado provavelmente com nichos e estátuas e várias cores. Era utilizado para peças que poderiam também ser cantadas ou mímicas. Já a parte central, a arena propriamente dita, era um lugar para os combates de gladiadores ou entre gladiador e animais. Os construtores souberam aproveitar o declive natural do terreno para fazer o anfiteatro. Isso era uma característica das cidades galo-romanas, inspirada nos modelos gregos, e possibilitava economizar tempo, material e dar estabilidade à construção. Estima-se que havia 35 fileiras na arquibancada. Os escravos, mulheres e pobres ficavam na parte superior. Já os ricos e nobres na parte inferior, em lugares com seus nomes gravados. No verão, havia uma cobertura de tecido. A fachada era monumental, ritmada por 41 baias separadas por colunas. O acesso se dava por 2 grandes entradas inclinadas e com 5 metros, 5,90 metros de largura. Salas de serviço, chamadas cárceres, ficavam perto delas. A vida dessas arenas é relativamente curta. Elas começaram a ser abandonadas mais ou menos no século IV e são, pouco a pouco, destruídas. Desde o ano 285, várias de suas pedras são reutilizadas na construção da muralha da Ile de la Cité, que os habitantes ergueram para se proteger das invasões bárbaras e de casas.
Somente em 1883, com a intervenção de pessoas influentes, entre elas o escritor Victor Hugo, é que a cidade de Paris adquire o terreno e resolve preservar as arenas, declarando-as monumento histórico. Em seguida, começa uma segunda campanha de escavações, que tem como resultado a descoberta da parte sul. Em 1917, Louis Capitan, médico, arqueólogo e professor do Collège de France, financia novas escavações e a restauração, esta realizada pelo arquiteto Jules Formiguet. É mais uma reconstituição, mas que dá bem a dimensão do que eram as arenas. O lugar se torna então um jardim público, com 12.160 metros quadrados, bancos, grades, etc. Hoje em dia, o local é bastante visitado, possui várias atividades no verão, incluindo uma trilha botânica. O acesso ao público é facultado através do prédio do número 59 da Rue Monge. Entrada também pela Rue des Arènes e Rue de Navarre, na cidade de Paris. Como podemos ver, Ariane Mnouchkine começa suas atividades no teatro à frente de um grupo de estudantes, apresentando uma história voltada para o Oriente num anfiteatro galo-romano que, na forma, apresenta a herança dos gregos, ou seja, seu teatro começa onde começa a história do teatro para o Ocidente. Na Grécia Antiga, ao menos, como ela é contada em grande parte dos compêndios e dicionários de história do teatro mundial. A experiência, em 1961, daqueles jovens com 10 dias imersos naquele espetáculo foi forte o suficiente para alimentar em todos o desejo de se reencontrarem dentro de um mesmo grupo, tão logo cumprissem as obrigações de cada um, estudos, serviço militar e daí por diante. Decidiram sabiamente dar uma pausa de 2 anos antes de se reencontrarem para o início do que seriam suas vidas como profissionais do teatro. Nos 2 anos de pausa, Ariane Mnouchkine colocou em prática seu sonho de realizar uma longa viagem à Ásia. O sonho da adolescência era conhecer a China, o que acabou não acontecendo jamais. Mas a jovem, que viajou como mochileira por vários países asiáticos, alimentou sua imaginação e com ela realizou coisas belas, belíssimas, com o Teatro Soleil. O fato é que Ariane voltou da Ásia tendo visitado Índia, Japão, entre outros lugares, empolgadíssima e com desejo ardente de fundar uma companhia. Segundo Fabienne Pascot, a cooperativa Teatro Rede Soleil nasceu no início dos anos 1960 no clima fraterno do pós-guerra, onde reinava ainda o espírito da libertação. Muitos dos que conheceram o inferno queriam crer no mundo possível, no mundo melhor, mais justo. Ariane Mnouchkine, filha do produtor de cinema Alexander Mnouchkine, judeu-russo emigrado, e da inglesa June Hannan, filha de um grande ator do teatro Old Vic, cresceu dentro desta utopia que carregaria ao zênite o grande Jean Vilar com seu ideal de teatro popular e de cultura para todos. Ariane tinha 18 anos quando sentiu pela primeira vez uma espécie de revelação pelo teatro. Antes da ATEP, antes de Gengis Khan, quando estava no meio de um grupo de jovens na Universidade de Oxford, Inglaterra, onde estudava psicologia e participava de grupos estudantis de teatro, grupos ligados àquela universidade, que eram bem diferentes do velho grupo da Sorbonne. Um dia, Ariane, saindo de um ensaio, soube: é isso o que quero fazer na vida. Foi um cair de amores, ela disse. Ou melhor, Fabienne Pascot disse que Ariane disse. Tão logo voltou da Inglaterra, fundou a Associação dos Estudantes de Paris, a ATEP, onde entrariam logo em seguida
10 estudantes universitários que se conheceram na Sorbonne, a maior parte dos fundadores do Soleil. Martine Franck, Jean-Claude Penchenat, Jean-Pierre Taillade, Gérard Hardy, Philippe Léotard, Mira e Georges Donzenac, assim como Françoise Tournefond e Roberto Moscoso. A Cooperativa Operária de Produção Teátrica do Soleil nasceu em 1964. Soleil, sol, porque essa era a palavra que exprimia melhor o que o teatro representava para cada um deles. Cooperativa Operária de Produção, porque todos os membros, do diretor ao técnico, do ator ao gerente, do decorador à costureira, deviam estar em pé de igualdade e receber o mesmo salário. É assim posto desde as origens o princípio de funcionamento coletivo onde cada um participa, revezando-se os papéis das múltiplas tarefas que uma vida comunitária exige. A vida comunitária é uma escola e, segundo a minha percepção, a prática é uma escolha que ensina por si muito do que precisamos saber sobre a prática da arte ou sobre como viver a experiência de uma trupe teatral. Um dos aspectos, talvez o primeiro ou o mais nítido que essa prática ensina é o exercício da pontualidade. Em seguida, o ato de honrar a palavra empenhada. Os contratos mais bem acertados do que realmente importa na vida, ou no Teatro Soleil, geralmente não estão grafados em folhas de papel, mas no acerto verbal entre as partes, nos combinados feitos de comum acordo. Se pegássemos apenas esses dois pontos como cabeças para analisarmos vários processos de montagem de espetáculos teatrais ou processos de formação de grupos, colheríamos resultados interessantes. Como não disponho de dados de tais pesquisas quantitativas no momento, lanço apenas questões para que cada um reflita junto a seu grupo. Claro que a tentação é grande de lançar outras perguntas que afetam a pessoalidade. Vivemos numa era de fake news, mentiras espalhadas por todos os lados. Como saber se alguém fala a verdade? Ou se aquela verdade em breve cairá como um castelo de areia, porque não passava de uma ilusão. O tema verdade, mentira, fake news, atrai cada vez mais a nossa atenção. Talvez por isso eu tenha dado o nome de prática hamletiana ao que reconheci no trabalho feito pelo Teatro do Soleil, associando-o a um solilóquio do personagem de William Shakespeare na fala de Hamlet aos atores, na qual ele prega o ajuste da palavra ao gesto, do gesto à palavra. Talvez há muito tempo essa tenha sido uma busca minha, às vezes uma busca desesperada, a busca do encontro de minha prática e de pessoas que queiram também ajustar o gesto à palavra com responsabilidade, assumindo as consequências de suas escolhas cotidianas. Os ensaios marcados são cumpridos ou desmarcados várias vezes. Quando os ensaios estão marcados e conseguimos um espaço, real ou virtual, todos chegam na hora combinada? Se o ensaio começa, por exemplo, às 9 da manhã, o ator já deve estar de malha com o figurino, sem os sapatos, com os objetos pessoais guardados? Isso faz sentido? A sala já deve estar aberta, o diretor com sua mesa, seus objetos posicionados, o iluminador na cabine, com os refletores pré-aquecidos, a sala limpa? Então, se o ensaio começa às 9 horas, quanto tempo antes o ator precisa estar naquele espaço? Quanto ao empenho da palavra nos contratos, nós sabemos o quanto é difícil substituir atores e atrizes, pois o novo, aquele que chega depois, perde o que chamamos de processo de descoberta, se usarmos o jargão do Teatro Soleil, ou processo criativo, como dizemos de modo geral. Perdendo essa parte, o ator ou atriz que entra em substituição
têm um outro tipo de trabalho, diferente daqueles que estão desde o início. Então, as perguntas são: isso atrapalha o todo do espetáculo? Isso gera um descompasso? Se sim, qual a solução? Se não, quantos atores podemos substituir sem atrapalhar o todo? Por exemplo, num elenco de 5 pessoas, podemos substituir 3? A personagem faz diferença? Por exemplo, numa encenação de Hamlet, podemos substituir o príncipe Ofélia e o rei Cláudio sem prejudicar a peça? No Théâtre du Soleil, há um contrato de palavra empenhada e o cumprimento da pontualidade. Atraso lá não existe. São extremamente rigorosos nisso, mantendo a porta fechada depois do horário combinado para o início. Também são rigorosos nos contratos com os atores, que devem ficar no espetáculo enquanto este tiver vida, o que no caso deles são períodos de aproximadamente 3 anos. Aí, outras perguntas interessantes se apresentam. O que determina a vida de um espetáculo? Os contratos? Os convites de turnês? O público comprando os ingressos? O chamado sucesso de bilheteria? A decisão da maioria do grupo, uma eleição feita democraticamente, se continuamos ou não? O que acontece com os espetáculos que têm elogiosos comentários de especialistas, mas que não alcançam de imediato o público? Por estarem talvez um pouco à frente do seu tempo ou por fazerem propostas vanguardistas? E esses? Como se define a vida de uma peça de teatro? Ser pontual e manter a palavra, 2 alicerces do Théâtre du Soleil, que estão presentes também na vida comunitária. Na breve vivência que tive com a comunidade da Arca, no Brasil, linda experiência com trabalhos de não violência e espiritualidade, aprendi que com as tarefas bem divididas, é impossível não cumprirmos nossa parte. Na realidade, isso me ajudou também a experiência que eu tive na infância quando fui bandeirante, no tempo em que meu irmão era escoteiro. Éramos crianças, mas trabalhávamos bem em comunidade, tudo era bem dividido. E além disso, eu tive a boa sorte de ter sido criada numa casa de pessoas que dividiam bem as tarefas e que nunca estavam sobrecarregadas ou infelizes. A comunidade da Arca, que tive a felicidade de conhecer, foi formada a partir de outra arca, essa inspirada nos ashrams, e fundada em 1948 por Lanza Del Vasto, poeta, filósofo, que tinha vivenciado experiências junto a Gandhi, na Índia. O Théâtre du Soleil também teve uma experiência de vida em comunidade, como veremos aqui. Numa vivência comunitária, se eu sou da equipe de limpeza dos banheiros e não faço o meu trabalho, como eu vou encarar meus companheiros que fizeram o almoço na hora da refeição? Ou, se eu sou da equipe do almoço e não ponho comida nos pratos, como poderei olhar para aqueles que estão trabalhando na horta? Lavar as roupas de cama, cuidar da fogueira da noite, cuidar das horas do lazer programado, das atividades, ensaiando músicas. É muito bonito. É bonito ver cada um fazendo sua parte nos deveres e o tempo livre ser um direito de todos, um espaço fraterno de igualdade. Como uma comunidade reage quando um não faz o que deveria fazer? A impressão que tenho é que fica claro que aquela pessoa, nesse caso, não pode participar da comunidade. Uma vez perguntei a um ator do Théâtre du Soleil: e o que vocês fazem se na hora de carregar o caminhão, vocês percebem que uma pessoa está lá embaixo da árvore sem fazer nada? Ele ficou tão bravo, super bravo com a pergunta, mas respondeu que isso não existe lá. E que imaginava que caso alguém tentasse fazer isso, levaria um pontapé no... chega para lá. Sempre comparo isso às vivências que tive nos grupos de teatro dos quais participei. Como um grupo reage quando alguém não faz o que tem que fazer? O que fazer quando há
5 bancos de cenário pesado para carregar e uma pessoa não se dispõe a esse tipo de tarefa. Sim, ela pode fazer outras tarefas que sejam interessantes para o grupo, tarefas complementares, mas como fazer uma divisão justa do trabalho e do tempo gasto de modo que todos se sintam satisfeitos e ninguém se sinta prejudicado? O que fazer quando apenas um ator de uma companhia fica pronto no palco e desfruta de um bom tempo de aquecimento de corpo e voz e simplesmente não percebe que os outros mal tiveram tempo para se arrumar? Ou ele percebe e não dá a mínima para isso? O Théâtre du Soleil é uma cooperativa operária de produção e todos os membros, do diretor ao técnico, do ator ao gerente, do cenógrafo às costureiras, os que cuidam dos assuntos administrativos, todos estão em pé de igualdade e recebem o mesmo salário. E cada um participa desempenhando sua função, revezando-se nos papéis das múltiplas tarefas de uma vida comunitária, que uma vida comunitária exige. Há uma cena de um filme da trupe em que todo o pessoal da administração está em cena. Foi aquela a exigência, o que é totalmente inesperado. Isso pode ser visto em Os Náufragos, do Louca Esperança, disponível em DVD, do Sesc com legendas em português. Há funções de limpeza de espaço, por exemplo, que também envolvem todos os mais de 70 participantes da companhia, como ocorreu na ocasião de limpeza do palco, de reforma para as cenas de Macbeth, que exigiu o recorte na estrutura de concreto do palco. Salários igualitários, este é um dos princípios que Ariane diz ser um fundamento, algo que é mantido desde o início e uma coisa da qual ela nunca quis abrir mão, talvez por ser uma ferramenta sem a qual a trupe não se sustentaria, segundo entendi. No entanto, apesar de haver igualitarismo no desempenho das funções administrativas ou de gestão e manutenção da trupe, no palco não há. O que define a personagem de cada ator são longos processos de descobertas feitas nas improvisações, e tudo depende do estado do ator em cena. Alguns podem atuar em 2 papéis centrais e outros em nenhum. Isso varia a cada processo. Ariane diz algo que para mim faz muito sentido, que uma pessoa deve tentar descobrir a melhor forma de servir o teatro. Às vezes, o lugar de determinada pessoa não é o palco. E quanto mais ela insiste, mais insatisfeita fica. No entanto, esse campo difícil, delicado, pois quando desenvolvemos projetos pedagógicos em nossas práticas, ou até mesmo no início dos processos de ensaio, no Théâtre du Soleil ou em outras companhias, todo mundo pode tudo. Os atores podem experimentar livremente todos os papéis, sem nenhuma restrição, sem nenhuma obrigação de seguirem o physique du rôle, ou seja, a adequação física de cada ator à suposta ou imaginada grafia corporal de determinada personagem. A personagem é uma descoberta feita em coletividade e encarnada em corpos, no corpo do ator que tiver o estado certo para essa encarnação. É uma coisa delicada, difícil, e às vezes leva muito tempo para a gente encontrar o nosso lugar, não só no teatro. Às vezes demora muito tempo para a gente descobrir a verdadeira e a falsa vocação. Ariane disse que lá em Oxford, no seu tempo de estudante, naqueles grupos de teatro era fácil distinguir uma da outra. Penso que a intuição pode ajudar a gente a saber, mas às vezes ela não é suficiente. Ou é confundida com o desejo de. E tomando à frente o desejo, às vezes pensamos ter encontrado a vocação, mas não. Quando a encontramos, o trabalho deixa de ser um fardo, penso eu. Ele se torna parte da vida, uma parte feliz. Quando eu era criança, adorava acordar cedo para ir brincar mais. Penso que isso é algo como o estar na infância, que Ariane diz.
Um ator, segundo Pence, poderia ficar felicíssimo, saltitante, de acordar cedo e ir para o teatro, porque ele teria mais tempo de brincar mais, de estar no jogo. Então, uma boa pergunta para a nossa reflexão é: será que a gente gosta mesmo do que a gente faz? Tudo que eu aprendi estudando o Teatro du Soleil e as encenações de Ariane Mnouchkine é tão interessante, promove tantas reflexões, e eu tenho um terrível defeito: eu me interesso por tudo. Se eu pudesse, eu estudava biologia, história, ciência econômica e política, direito, sociologia, bordado, elétrica, astrologia. Aprenderia várias línguas, ilustração. Mas, na verdade, nós temos um grande amigo, o tempo. E ele impõe a nós todos um limite. Então, temos que aprender a fazer escolhas. Dizem que os especialistas estudam tudo sobre um assunto, até saberem quase tudo sobre quase nada. Acho que dei sorte nisso, pois escolhi o Teatro du Soleil. E assim, acabei tendo muitas coisas pelas quais eu posso realmente me interessar. Esses estudos me abriram um enorme portal. O olhar para um misterioso e distante Oriente. Mas isso não será tema dessa palestra. Retomando, falávamos dos princípios igualitários, do igualitarismo. Como sustentar uma trupe de teatro que tem princípios igualitários na gestão, mas no palco pode ter primeiros e segundos violinos. Ariane diz que cada um deve saber o melhor jeito de servir o teatro. Se você não consegue no palco, procure outro lugar. Lá no Soleil isso parece funcionar bem. Mas vocês conseguem imaginar outras situações, outros modos de produção? Talvez até algum grupo que por alguma razão tenha de manter o estilo das velhas companhias, por exemplo, de Procópio Ferreira, em que o ator principal era o dono da companhia? Ele contratava o diretor, os atores, e naquele tempo os protagonistas às vezes nem ensaiavam. Depois ocupavam a primeira linha do palco e logo depois da boca de cena, e dizem que alguns nem olhavam muito para os outros atores. Hoje isso pode parecer engraçado, na verdade é engraçado, anedótico, mas nos modos de produção ainda existem atores que são os patrocinadores ou os donos dos projetos das peças. E claro, eles são os protagonistas. Então há um grande fosso, em alguns casos, entre o que se vê e o que se desejaria ver quando determinada peça é levada ao palco. É um lugar difícil. Eu não faço aqui uma crítica, pois há peças que conseguem levar bons trabalhos, mesmo com esses modos, que talvez não sejam os ideais de produção. A Ariane diz que para uma peça ser levada ao palco, ela deve ser necessária, ao menos para aqueles que estão realizando a obra. Ela pergunta: para que servimos? Para que servimos se não compreendemos? Se não compreendermos as revoltas da fome e nem porque os palestinos e os israelenses não conseguiram fazer a paz? Há coisas no mundo que não consigo compreender, diz Ariane. Por que é que o preço dos produtos de primeira necessidade, como o arroz, em alguns lugares aumenta, às vezes 70% em 4 dias, como no Egito de 2008? Todos nós sabemos de quem é o petróleo, ela diz, mas o arroz, que é vital, a comida de milhões e milhões de terrestres. Essa, para mim, chega como uma das reflexões mais importantes propostas por Ariane Mnouchkine. Para que servimos? Nós, os artistas. Nesse ano, em que estamos todos confinados devido à pandemia causada por um vírus, muito foi dito sobre a importância das artes e do entretenimento. No início do confinamento,
Vídeos com artistas tocando instrumentos nos seus balcões e sacadas viralizaram pela internet. Pessoas tocando piano em carros abertos, circulando pelas ruas, cantatas, trechos de solistas de ópera, shows com cantores de música popular foram transmitidos pelas janelas. Depois vieram as lives e artistas de várias partes do mundo, incluindo o Teatro du Soleil, abriram seus arquivos para consulta gratuita. Artistas abriram as casas, levaram suas palavras, sua poesia, sua música gratuitamente a todos, conscientes de que poderiam estar fazendo a diferença para aqueles que estavam hospitalizados, para os que estavam e estão cuidando nos hospitais dos doentes, para quem estava e está em casa, com apreensão por aqueles que não estão. Exemplos não faltam de trajetórias bonitas e surpreendentes. Posso citar aqui algumas, como a cantora Adriana Calcanhoto, que fez um disco e um show durante a quarentena, sendo este um dos mais bonitos que assisti na vida. Inesquecível. Também me cativaram os trabalhos de Mônica Salmaço e das lindas gravações de duetos, tercetos, postadas nesse período. E também Simone. Foi maravilhoso ver suas lives, as quais contam um pouco a história do confinamento sob o ponto de vista de uma cantora de música popular brasileira. Na primeira live, lá estava ela, sem saber direito das tecnologias, mal lembrando os acordes de algumas canções, mas a serviço das pessoas que estavam em casa. Ela foi cantando, as pessoas foram chegando e as lives foram ganhando microfones, cenários, luzes, apoiadores. A tecnologia deixou de ser um entrave e a artista chegou onde o seu público está. Para que servimos? Ariane propõe outra questão, esta muito importante para nós, encenadores. O que levamos ao palco? A cena. Palavras dela. Penso que só fazemos um espetáculo quando ele é indispensável. Penso que não devemos fazer um espetáculo a não ser que seja indispensável para si mesmo, talvez unicamente para si mesmo, mas indispensável. E penso que este é um dos problemas principais hoje, pois muitas vezes saímos do teatro nos perguntando por quê. Era mesmo indispensável fazer esse espetáculo e fazê-lo assim? Essa é uma pergunta feita por Ariane que ecoa em mim todos os dias, pois muitas vezes atravessei a cidade para ver peças, filmes, shows e senti esse porquê. São Paulo é uma cidade grande, não é exatamente fácil para a gente se deslocar de um lugar a outro. As pessoas enfrentam dificuldades para chegar até o teatro. Então, quando chegam, aquela experiência precisa ser necessária, transformadora, cativante. Para chegar até a sede do Teatro du Soleil é uma aventura. O local é super, mais ou menos, distante do centro de Paris. E mesmo agora, que estamos todos experimentando novos formatos online, a pergunta continua viva e muito importante. O que fazer? E como fazer? O que cantar? Qual peça levar à cena? Como fazer uma peça de teatro online? Nesse sentido, aproveito para dizer que, no confinamento, assisti algumas peças, uma delas muito linda, Desconcerto, apresentada por Matheus Nastergalli, apresentada online no mês de junho, no projeto Em Casa com o Sesc. Ter sido contemporânea dele, colega de IAD, só fez amplificar a imensidão que foi vê-lo em cena naquela peça durante a quarentena. Bravos, Matheus, que linda peça você fez. O trabalho dos artistas exige grande comprometimento e responsabilidade. Somos, talvez, trabalhadores de uma espécie de medicina preventiva. Gosto de chamar o teatro de medicina da alma, algo que pode ajudar a humanidade, especialmente em momentos de crises pessoais ou coletivas, incluindo esta crise, grave crise sanitária,
pela qual todos estamos passando. Nesses momentos de crise é bom ter um lugar para olhar, um farol. Minha trupe e eu escolhemos olhar para o Teatro du Soleil, que sem dúvida nos serviu de bússola em nosso trabalho cotidiano com as artes, com o teatro. E claro que o teatro necessita de contato humano. O teatro, como diz Ariane, é a arte do presente. O teatro é jogo e necessita dos atores e dos espectadores para acontecer. Retomando nossas reflexões sobre alguns princípios do Soleil, o exercício da pontualidade, por exemplo, para o início dos ensaios, às vezes é muito difícil. Ou foi difícil em vários processos dos quais participei, desde os tempos da escola. Talvez por uma questão cultural, não somos exatamente reconhecidos pela pontualidade, como os alemães ou os suíços. E claro que isso é um clichê. Mas também é, de certa forma, verdadeiro. Na maior parte dos processos pelos quais vivi, foi assim, e pelos que eu soube de amigos meus e colegas, também. Sempre penso na FUVEST, fechando as portas na hora certa, e os repórteres narrando os comoventes casos daqueles que perderam a hora. Mas não me lembro de ter visto uma reportagem sobre a felicidade daqueles que chegaram antes e estavam preparados para o exame, com tudo prontinho, na hora combinada. Como estamos com nossas apresentações online? É permitida a entrada do público após o início do espetáculo? Como fica se for no Zoom? O espectador pode aparecer e, de repente, entrar em cena? Eu gosto muito de contar uma história em rodas de conversas. Uma certa vez, estávamos na fila para a entrada do Teatro Ruth Escobar. Estávamos na calçada, junto ao pipoqueiro. A peça estava fazendo sucesso, o teatro lotado. De repente, vi passar um ator conhecido. Gosto demais dele. Eu disse ao pessoal, vejam, quem vai assistir a peça com a gente? E o pessoal disparou, ele é do elenco? E caíram na risada. Bom, faltavam 10 minutos para a peça começar. Gosto de contar essa história a meus alunos para apresentar o modo do Teatro du Soleil que abre as portas 10 minutos, quer dizer, 1 hora antes do início do espetáculo. É o tempo que as pessoas, os espectadores têm para tirar as suas máscaras enquanto os atores vestem as deles. Não é lindo isso? Como sabemos, os atores do Soleil podem ser vistos geralmente através de véus, de cortinados, em seu camarim coletivo na preparação para o espetáculo. Claro que lá o espectador não entra após o início e o ator também não chega atrasado. A trupe de Ariane Mnouchkine às vezes parece um oásis, um lugar encantado. Claro que eu sei que a realidade pode ser bem diferente disso, mas só o fato do exercício da pontualidade ser respeitado, para mim já seria um grande alívio. Algo realmente transformador para os nossos trabalhos. O nosso exercício cotidiano do teatro. Em coletividade. O Teatro du Soleil recebe em seus estágios, que são a porta de entrada para a trupe, mais de 2.000 candidatos para as poucas vagas entre os atores. Então penso que se alguém deseja sair da trupe, se acaso não concorda com esses princípios, há muitos outros interessados em vir para ocupar aquele lugar. E nós? No nosso caso, muitas vezes gerimos as trupes com recursos próprios, carregamos nossas malas, nossos figurinos, fazemos nossos editais. E não há tantos atores assim dispostos a embarcar numa aventura de pesquisa, de horas e horas sem fim de ensaios,
não remunerados, pois os editais não contemplam pesquisas de 8, 10 meses, ao menos não para as novas trupes desconhecidas do grande público. Então, outra pergunta surge: como chegar a um espetáculo que possamos sentir como se fosse aquela ilha em que desejávamos chegar depois de tão longa viagem? Como chegar lá sem os meses de pesquisa dedicada? Enquanto trilhei, junto de amigos e companheiros de jornada, 2 viagens que tiveram o Soleil como modelo, como farol, sendo uma delas o Hamlet Ex Machina e a outra a montagem de Maria Borralheira, encontrei nos corredores do local onde ensaiávamos parceiros de profissão que celebravam terem sido aprovados nos editais com estreia programada para dali a 2 meses e o texto da peça ainda não tinha sido nem traduzido. Ao receber a notícia, meu rosto denunciava tamanho espanto que todos ficavam sem entender. Mas, na verdade, quem não estava entendendo nada era eu, depois de ter começado processos apaixonantes de descobertas de formas possíveis para uma encenação, com atores mergulhados em descobertas constantes de cada uma das minúcias de suas personagens. Para mim, àquela altura, era impensável estrear uma peça em 2 meses de um texto que não estava ainda traduzido. Adapto e traduzo textos para o teatro há muitos anos, sempre na forma que é feita no Théâtre du Soleil, mesmo quando eu não fazia a menor ideia de como era essa forma. Claro que eu já adaptei e traduzi no gabinete e depois apresentei aos artistas, mas o resultado não me satisfez. O que gostei mesmo de fazer foi de trabalhar junto com os atores, cena a cena, desde a escrita ou reescrita, desde a tradução e a adaptação. Então isso demora o mesmo tempo de montagem da peça como um todo. O texto anda junto com a música com os passos dos atores, tudo sincroniza. Até o último momento podemos alterar uma linha, seja no detalhe do figurino ou no texto. Ariane Minuschini diz que se uma personagem come sanduíche de mortadela com queijo, isso é completamente diferente do que se ela comesse queijo com picles ou pastrame com queijo. São os detalhes. E Deus mora nos detalhes. Essa é uma das máximas do Théâtre du Soleil. Todos os que já passaram por alguma oficina com os artistas da troupe sabem que Deus mora nos detalhes e que o público é o rei. É ele que viaja enquanto nós, os artistas, somos os marinheiros, somos os responsáveis pela limpeza, pelo conforto e pela navegação do barco. Somos nós os que empreendem a viagem antes. Ninguém pode levar o espectador a uma viagem que não fez antes. Retomando a questão do coro, na última aventura de pessoas do Soleil no Brasil, antes da pandemia, pudemos ver em cena 20 atrizes brasileiras dirigidas, coordenadas por Ariane Minuschini. Era o espetáculo As Comadres, de Michel Tremblay, ao qual assisti no Sesc Consolação em julho de 2019. Não era o Théâtre du Soleil, propriamente dito, ou seja, não era um espetáculo da troupe, mas, tendo sido orientado, dirigido por Ariane, partido de uma proposição dela e com produção engajada de 2 egressas da troupe, a brasileira Juliana Carneiro da Cunha e outra brasileira, Fabiana de Mello e Souza, em parceria com Júlia Carreira, eu poderia dizer que, segundo entendi, nas conversas que tive com pessoas do elenco e da produção, ou nos textos que li a respeito, que não era o Soleil, mas que era como se fosse, pois, guardadas as diferenças de país e as condições de produção, aqui com patrocínio do Sesc, sendo que na França nunca houve vínculo da troupe com iniciativa privada, guardadas essas diferenças, o grupo procurou manter alguns princípios fundamentais do Soleil, entre os quais a descoberta das personagens no exercício do coro. E é bonito.
de se ver a presença dessa ferramenta pedagógica da trupe no espetáculo, especialmente na cena de Júlia Marini e Taliciane Aleixo. Ali, a transposição do Estado, através da ferramenta da coralidade, ganha destaque na cena no momento em que a Pietra Guerrin, de Júlia Marini, encosta seu braço no de Lisa, Paquete de Taliciane Aleixo. O instante vivido no ponto central do palco também representa o ponto central do trabalho do Soleil. Tudo vem do outro. Essa é uma das frases guias da trupe, que pode ser sentida no palco naquele instante de cena, onde se encontra o verdadeiro teatro. O trecho acima faz parte de um trabalho que escrevi para a revista Réel, Revue Étudiante d'Expression Lusophone, no dossiê Homens e Ideias em Movimento, Circulação de Saberes e Artefatos Culturais nos séculos XIX ao XXI. No seguinte artigo, As Viagens do Théâtre du Soleil ao Brasil, Mulheres em Ação na Partilha de Processos de Formação e Criação. Se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail ou uma mensagem e eu envio o PDF para a leitura do texto. Eu fico contente também de receber comentários, caso queiram trocar ideias sobre os temas que apresento nessas palestras. Os coros dos espetáculos do Théâtre du Soleil são maravilhosos. Um dos que eu mais gosto pode ser visto na internet, no site da trupe, o coro dos anciãos da peça Agamemnon, que faz parte da trilogia Os Átridas, encenada nos anos 90. Ali, tudo é belo, e faço um destaque para a pesquisa dos vermelhos desejados para aqueles figurinos. Queriam um tom de vermelho que não existia, então desenvolveram um especial e fizeram tecidos com a cor que hoje é conhecida como vermelho Soleil. Nos espetáculos do Théâtre du Soleil encontramos sempre movimentos corais, personagens descobertos e atuados pelo coletivo, como os serviçais de Inverness em Macbeth, que dialogam, por exemplo, com os competentes e velozes, personagens do seriado Downton Abbey, uma das referências de pesquisa da trupe no processo de ensaios da peça escocesa. Há muitos estudos acadêmicos que tratam do tema, entre eles o meu, sobre Macbeth, e o de Aline Borsari, realizado na Sorbonne, esse especificamente sobre o coro, e conferiu à jovem atriz do Théâtre du Soleil o título de mestre em artes da cena no ano de 2019. Parabéns, Aline. Depois de Gengis Khan, peça sobre a qual falamos no início, apresentada nas arenas de Lutece em 1961, com os amigos da ATEP, Ariane Nouchkine dirigiu Os Pequenos Burgueses, primeira peça do Soleil já com uma cooperativa operária de produção. E depois, O Capitão Fracasse, em 1966, A Cozinha, em 1967, Sonho de uma Noite de Verão, em 1968, Os Palhaços, em 1969, e a peça 1789, uma peça que narra a Revolução Francesa sob o ponto de vista do povo, em 1970. Naquele ano, a trupe, que perambulava apresentando-se em vários locais, conquistou sua sede, ocupando uma antiga fábrica. Depois de terem feito sucesso com o espetáculo 1789 no Piccolo Teatro de Milão e 6 espetáculos elogiados, dentre eles A Cozinha, que foi o primeiro sucesso de público, além de ter recebido elogiosos comentários da crítica, estava na hora de terem uma casa na França. Seu teatro instalado foi em 1970 na Cartucherie. O local tem esse nome por ter sido uma antiga fábrica de balas, de cartuchos, abandonada pelo exército francês, que a utilizou durante a Segunda Guerra Mundial. Há cenas de um documentário interessante disponíveis no site da trupe. Apesar de não terem legendas em português,
traz imagens que falam por si, dos atores, da diretora, com marretas e pincéis nas mãos, trepados nos andaimes do imenso salão. Algumas vezes, quando ingenuamente comentei com alguns colegas de profissão que adoraria fazer parte de uma trupe que pesquisasse como fazem no Théâtre du Soleil, só que no Brasil, com nossos temas, nossas angústias, a maior parte parecia desejar que tivéssemos um Soleil com a estrutura que eles têm hoje. €2.500 por mês, contrato pago pelo governo, um governo de um país que no início da pandemia que estamos vivendo, manifestou apoio imediato aos artistas. Não porque esses reclamassem apoio, mas porque vivem e trabalham numa sociedade que não admite, que não se reconhece sem a existência de artistas e de espaços destinados à cultura. E nós aqui. Então, não foi fácil continuar nosso caminho de pesquisa com o 42 Coletivo Teatral. Muitas vezes foi impossível. Eu fiquei sozinha, literalmente, ou com uma solidão a dois, acompanhada de um ator, uma atriz, uma figurinista, alguém que sonhava também, que de algum modo me incentivava a não desistir desse sonho. Com todas as dificuldades que tivemos, acabamos conseguindo fazer uma peça com incentivo do Prêmio Zé Renato em 2016 e outra com doações de produtores e amigos, com sobras de cenários e figurinos que foram todos reciclados. E isso tinha tudo a ver com minha proposição de encenação para a releitura da peça de Rainer Müller, o Hamlet Machine, e a desconstrução daquele espetáculo e sua emenda com cenas do Hamlet de Shakespeare, a junção de ambos e, por fim, uma nova desconstrução e um retalhamento do todo construído. Retomando um pouco a ideia da comunidade, do fazer junto, o que é bonito de se ver no documentário sobre a ocupação da Cartucherie é o grupo todo trabalhando junto. Todos com uma marreta e pincéis nas mãos, depois todos juntos à mesa durante as refeições, hábito que é mantido até hoje. A mesa é um lugar muito especial para reuniões, que favorece o encontro das pessoas que ali conhecem também os sabores, os temperos de cada um dos lugares do mundo, de onde vêm esses artistas, os técnicos, os trabalhadores. O Soleil sempre foi uma trupe multicultural. É bom lembrar que no tempo em que perambulavam com seus espetáculos, chegaram a ter uma real experiência comunitária num período em que habitaram um local idealizado por Claude Nicolas Ledoux, a comunidade Arc et Senans, durante o ano de 1968. A companhia, que se estabeleceu como permanente em 1964, sofreu evidente influência do marxismo e também do pensamento das comunidades hippies, inspirado em parte na filosofia hindu dos ashrams. Isso lemos em Quilé, um livro de 1999. Nesse período, os artistas residiram e ficaram, a pedido de Minushkin, instalados nas salinas de Nicolas Ledoux, contemporâneas de Molière, que a diretora chama de Sonho de Pedra. A experiência ocorreu entre 15 de julho e 15 de setembro de 1968, época decisiva para a evolução da trupe. Minushkin disse: em Arc et Senans, não só o Théâtre du Soleil aprendeu na prática a vida comunitária, revezamento na cozinha, na manutenção das áreas comuns, participação nos gastos de acordo com os meios de cada um, mas também uma certa disciplina, uma constância. Nós fazíamos exercícios físicos de manhã e improvisávamos o resto do dia. À noite, certas improvisações eram apresentadas aos moradores da cidade.
E, sobretudo, nós continuávamos a pensar juntos no sentido que queríamos dar à nossa atividade teatral. Foi lá que nasceu em nós a convicção de que o grande teatro é sempre histórico, que ele deve nos lembrar que nadamos no rio que se chama história e que somos todos, ao mesmo tempo, as partículas desse rio, a brigada fluvial e os construtores das barragens. Depois de terem conquistado sua sede, a Cartucherie, Ariane dirigiu a peça 1793, no ano de 1972, depois a Era de Ouro, em 1975, peça que foi a primeira vista pelos atores muito conhecidos por aqui, Juliana Carneiro da Cunha e Maurice Durozier. Em 1979, a trupe fez Mefisto, e esse ano marca a entrada de Jean-Jacques Lemaitre para o grupo. Depois, a magnífica trilogia Os Shakespeare, com encenações desenhadas à moda oriental, ricas em tudo, como as peças Ricardo II, em 1981, Noite de Reis, em 1982, e Henrique IV, primeira parte, em 1984. O ano seguinte, de 1985, marca a chegada de Hélène Cixous à trupe, e o espetáculo encenado é a história terrível e inacabada de Norodom Sihanouk, rei do Camboja, de sua autoria. Depois vem a Ilíada, em 1987, e um novo ciclo, dessa vez dedicado à Casa dos Átridas. As peças são Ifigênia em Aulis, 1990, que marca a entrada da brasileira Juliana Carneiro da Cunha para a trupe, que foi enviada pelos deuses para o papel de Clitemnestra, segundo Minuschini. Depois vem Agamemnon, também em 1990. Em 1991, ensaiam as Coéforas e em 1992, as Eumênides. O ano de 1994 traz a Cidade do Perjúrio e no ano seguinte o clássico de Molière, Tartufo. Sobre o processo de montagem dessa peça, fizeram um filme, O Soleil Même la Nuit, no qual se dá a ver o processo de ensaios de Ariane Mnouchkine. A propósito, foi vendo este filme exibido em 1997 no Sesc Consolação, comentado pela diretora ao final, que entendi que era esse o teatro pelo qual me apaixonaria de modo irrevogável, o que de fato aconteceu. 3 anos antes de ver Ariane pela primeira vez, ainda recém-saída da Escola de Arte Dramática, a EAD, onde me formei atriz, fundei com Valéria Marques, Solange Ackerman e outros parceiros a Companhia Teatro do Sol, uma utópica ingenuidade que nos fez muito felizes por alguns anos com as 15 temporadas realizadas e apresentações para mais de 50 mil espectadores da peça A Lenda de Peter Pan, tradução e adaptação minhas, para o texto de James Matthew Barrie. Não a peça como conhecemos e que deu origem ao desenho animado de Walt Disney, mas o texto completo, o romance do autor, no qual Wendy fica adulta e tem uma filha, Jane, o que faz desta uma aventura do crescer para meninos e meninas, elaborando a riqueza das similitudes e diferenças. No ano de 1997, Ariane Mnouchkine dirigiu a peça e, de repente, Noites em Claro. E depois, em 1999, uma beleza, Tambores no Dique, na qual atores interpretam marionetes orientais. A marionete é um mestre para o ator, segundo Ariane. E assim, termina o século XX no Soleil com uma encenação voltada para o Oriente que traz na temática a questão da ecologia. Há uma dissertação de mestrado disponível na Unicamp que estuda essa peça. A autora é Aline Olmos. O Soleil abre o século XXI falando das migrações, tema que aflige toda a Europa cada vez mais, com a peça O Último Caravanserai, em 2003. O ano de 2006
traz à cena Os Efêmeros, a primeira peça da trupe que chega à América do Sul, ao Brasil, em turnê, apresentando-se nas cidades de Porto Alegre e São Paulo no ano de 2007. Depois dela, outra peça vem ao país, Os Náufragos do Louca Esperança, em 2011, apresentada em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Era para ter sido Tambores no Dique, a primeira peça a ser apresentada por aqui, e quase deu certo. O ano de 2014 marca a estreia de Macbeth na Cartucherie, e dessa vez o Shakespeare não vem com trajes orientais, mas vestido do nosso tempo. Para mim, o ano marca a minha ida à Cartucherie para a pesquisa do espetáculo que não veio ao Brasil. Nos anos de 2010 e 2011, eu já tinha estado lá, mas não para ver uma peça, e sim acompanhando grupos de alunos, de jovens estudantes brasileiros, estudantes de teatro, de artes, em oficinas e visitas à Cartucherie. Em 2006, estrearam Um Quarto na Índia, sendo esta a mais recente encenação de Minushkin com a trupe. Como dissemos, no ano de 2019, apresentaram As Comadres no Brasil, e atualmente o grupo ensaia algo sobre o Japão. É tudo o que sabemos. A França tem fechamentos constantes, mas o Soleil permanece firme e autorizado a não interromper os ensaios. Ariane contraiu esse vírus no início da pandemia, mas, felizmente, logo se recuperou e voltou a trabalhar, e depois saiu às ruas em protestos e voltou a trabalhar novamente. É uma guerreira, sem dúvida, uma guerreira que com muita alegria elejo como um exemplo para mim, um mestre, uma mestra. Algumas vezes perdi as esperanças e pensei em me afastar do teatro. Mas ele sempre renasce em mim. E da última vez que renasceu foi devido a um coro de gaivotas, dirigido por Juliana Carneiro da Cunha, numa oficina ministrada na Oswald de Andrade em 2013. Eu era ouvinte e anotava sem parar. Quando as gaivotas começaram a voar no palco, eu vi gaivotas, olhos de gaivotas, asas de gaivotas, e não mais atores e atrizes, e comecei a chorar. E não demorou a uma ou outra improvisação feitas naqueles dias que me levou a pensar e a lembrar do porquê, num ano distante, eu tinha decidido dar o passo definitivo que move um corpo da coxia para o palco. Eu me lembrei no corpo e na alma do porquê eu tinha desejado um dia ser atriz, ser uma pessoa do teatro. Chorei de novo, mas dessa vez, daquela vez, as lágrimas trouxeram uma força fora do comum. O que também aconteceu quando vi o coro de gaivotas. Senti um furacão, um vulcão, uma enorme força natural transformadora. E ali decidi que queria fazer aquele teatro e não outro. No último dia daquela oficina, as pessoas, mais de 50 pessoas na roda, choravam muito, porque não iam mais poder fazer aquele teatro que move, aquele teatro que faz todo mundo ser pontual, criativo, participativo. E eu só pensava uma coisa, obstinadamente: eu não vou desistir. E até hoje não desisti. A Ariane nunca escreveu um texto teórico sobre teatro. Então, tudo que pude entender do que ela disse, ouvi dela própria, em palestras, entrevistas, li nos livros que pesquisadores escreveram sobre o Teatro Rei do Soleil.
Esse livrinho vermelho, por exemplo, é muito precioso, pois contém encontros de Ariane com alunos do Conservatório Nacional Superior de Arte Dramática, situado na cidade de Paris e tutelado pelo Ministério da Cultura do governo francês, e do ENSAT, Escola Nacional Superior de Artes e Técnicas do Espetáculo, esta situada na cidade de Lyon. Esse é o livrinho. Além do relato desse encontro, Béatrice Piconvalin acrescentou trechos extraídos das intervenções de Minuschini durante o estágio organizado pelo Théâtre du Soleil em fevereiro de 2009, que nas palavras da pesquisadora, aspas, completam ou esclarecem o que ela diz durante os encontros com os alunos das duas escolas de teatro. Beatriz diz: trata-se, nos 3 casos, de uma transmissão direta, cujo tom tentei preservar, que permanece impregnada com o ritmo aberto do diálogo. Ariane Mnouchkine repete muitas vezes as perguntas que lhe fazem para que todos as ouçam. Assim, a solução sintética, na qual as perguntas são percebidas nas respostas que nós adotamos para relatar essa transmissão direta junto aos alunos, e não a críticos e historiadores de teatro, é natural e orgânica. O texto do livro também toma por base as notas que foram feitas durante o estágio por Charles-Henri Bradier, o assistente de Ariane Mnouchkine. O estilo oral das anotações foi voluntariamente preservado por Béatrice Piconvalin. Então, o que temos em mãos é o relato de uma etapa de trabalho na vida do Théâtre du Soleil, uma etapa importante na qual realizavam o último grande estágio na Cartucherie, em 2009, que levou para o Soleil a brasileira Aline Borsari e Armand Saribekian, também bastante conhecidos pelos frequentadores das oficinas culturais, pelos trabalhos realizados aqui no Brasil. Logo no início, encontramos a seguinte fala de Ariane: por quanto tempo ainda vai ser possível no nosso país esse desejo de uma profissão que, no fundo, só deveria produzir progresso humano, progresso de consciência, de compaixão, de fraternidade? E aqui, para nós, no Brasil, como vai o nosso desejo de teatro? Claro que atravessamos um momento difícil imposto pela quarentena, pela pandemia, muita incerteza, muita insegurança, mas também é um momento que pode servir para uma possibilidade de refletirmos conjuntamente o que queremos enquanto coletividade para as artes e para nós, artistas. Uma pausa para reflexões que talvez nos permita ver o que é imprescindível ou de encontrar nossa verdadeira vocação. Recomendo a todos verdadeira e vivamente a leitura desse pequeno livro no qual sentimos a voz de Ariane. Ele é maravilhoso, especialmente importante quando ela fala das dificuldades que encontramos. A voz de Ariane pode ser ouvida também nos filmes, nos quais ela é narradora, isso no sentido exato, mas sua voz, enquanto mosca da carroça do Théâtre du Soleil, aquela que está à frente da trupe de artistas desde 1959, está presente em todos os que com ela estiveram. Um depoimento bonito é este, o livro Palavra de Ator, de Maurice Durozier, que ele escreveu como um texto de espetáculo homônimo que ele apresenta junto de Aline Borsari. Este livro também abre portas para a compreensão de coisas importantes sobre o Théâtre du Soleil e sobre o Teatro Oriental, visitado pelo Théâtre du Soleil. Esse é o livro de Maurice Durozier. A voz de Ariane, aliada à sua presença, pode ser apreciada também em algumas palestras e filmes legendados disponíveis na internet. Tive a boa sorte de acompanhar as aulas
na École Nomade, que eram transmitidas ao vivo enquanto eles estavam no Chile. Que experiência espetacular! Depois de ter feito muitas oficinas no Brasil, com Aline Borsari, Armand Saribequian, Eve Doebrus, Dúcio Bellucci Fanuccini, Fabiana de Mello e Souza, Juliana Carneiro da Cunha, Olivia Corsini, Sébastien Roté-Michel, Serge Nicolai, Maurice Durozier, entre 2007 e 2014, finalmente tive a oportunidade de ver a Ariane dizendo o que a Ariane disse. E, tirando a piada de lado, eu fiquei muito feliz e surpresa de ver a justeza que havia entre o que eu recebi de ensinamento dos atores de sua trupe e o que eu estava recebendo ali, virtualmente, dela própria. Justeza que, no entanto, não existe em alguns casos por aqui e talvez em outras partes do mundo. Depois das duas grandes passagens do Soleil pelo país, com os efêmeros e os náufragos, muita gente teve contato com as oficinas e caiu de amores. Claro. Então, começamos a ouvir termos do jargão da trupe espalhados em vários lugares, das mais pequenas, das menores, às maiores escolas de arte dramática e também em ensaios profissionais, encontros. Cheguei a ver, no período em que dei aula de História do Teatro, num curso técnico ator, uma professora de interpretação falando do estado do personagem, do modo completamente distante, diferente daquele que eu havia entendido e traduzido em cena na direção dos atores e da peça Hamlet Ex Machina. Preocupada e atenta com a questão, procurei refletir a respeito no texto que citei anteriormente, publicado na revista Real, em dezembro de 2019. Vou ler aqui um pequeno trecho para vocês. Nas escolas de arte dramática, nos departamentos de artes cênicas, alguns professores e alguns alunos que passaram por oficinas com artistas da trupe começam a utilizar os termos, as frases e tentam manter ensinando aquilo que aprenderam. É claro que há grande risco de desvio, de o resultado desses processos sair muito distante do que seria o ideal. Hoje, não é segredo que, embora muitos ensinamentos de Stanislavski tenham sido perdidos pela necessidade de rapidamente seguirem seus discípulos para ocupar cada pequeno espaço teatral na grande Rússia, e nesse trânsito muito do seu verdadeiro espírito foi alterado, tendo havido também a solidificação e a metodização desses conceitos que, sendo presos, já não condiziam com o sentido proposto pelo mestre, foi justamente esse mesmo processo que amplificou sua voz e a espalhou pelo mundo. Não podemos lamentar, nesse sentido, o curso dos acontecimentos, pois a história presente nas publicações recentes, como o trabalho do ator sobre si mesmo, da editora 34, tradução direta do russo para o português brasileiro, mostra resgates interessantes e um novo Stanislavski que tem sido descoberto por artistas e estudantes que não param no tempo e que permanecem instigados com a fome do saber. No fundo, parece uma boa coisa que tenhamos atravessado décadas com estudos sobre um Stanislavski impreciso e distante do Stanislavski que hoje podemos redescobrir dialeticamente, historicamente enriquecidos pela experiência das vivências pregressas. Notamos que há entre profissionais e estudantes brasileiros, ou mesmo estrangeiros, grande discrepância do entendimento sobre o que Ariane disse, pois muitas vozes contam essa história que para nós soa como música coral. Mas os ensinamentos da capitã do barco do Teatro du Soleil nos chegam através de sua própria voz, que se fez ouvir em entrevistas e debates ao vivo ou escritos, mas também na de seus atores e parceiros, os quais só recentemente estão autorizados a falar em nome da trupe. Eve Doebrus, Juliana Carneiro da Cunha e Maurice Durozier, a geração que está há mais tempo e que detém maior saber de experiência. Nushkine jamais escreveu um livro teórico sobre teatro. Talvez um dia o faça, como um daqueles belos volumes que só os grandes homens e mulheres de teatro sabem fazer,
como Mare Nostrum, do Fauzi Arap, Minha Vida na Arte, de Stanislavski, ou do Teatro, de Meyerhold. A transmissão é uma das principais preocupações de Ariane no âmbito das páginas, e no âmbito das páginas daquele artigo, tomei um tempo para apreciação dos fenômenos concernentes aos processos de contato, contágio, pedagógico, favorecido no decorrer dessas viagens do Teatro do Soleil ao Brasil, e que também fiz de modo tímido e introdutório na dissertação defendida na UFBA, e citada anteriormente, na qual cito os processos de nossa própria trupe, o 42 Coletivo Teatral, que, naquele momento, olhou para o Teatro do Soleil como uma trupe mãe, modelar um possível farol que pudesse nos iluminar quando nos sentíssemos perdidos nesse imenso mar. Eu posso dizer que, para mim, foi uma boa experiência, longe de ser fácil. Foi um período cheio de remédios amargos e duras lições, tendo sido a última onda tão grande que quase me fez desistir de vez, abandonar o barco por exaustão. Mas uma luzinha brilhou lá longe, um vagalume pequenino, frágil. E ainda bem que ele foi suficiente para eu perceber que mesmo em pleno naufrágio, perdida e sozinha naquela escuridão, eu estava perto de uma tábua de salvação. Reuni forças e nadei até lá e esperei o sol clarear outra vez. É certo, o sol é certo, ele sempre vem. Vejo com clareza que não podiam ter escolhido um nome melhor para uma trupe de teatro. O mais engraçado é que, quando eu fui gravar o título da palestra, eu estava com uma memória, tinha retido na minha memória, como se essa história de o que eu entendi do que Ariane disse tivesse vindo de uma conversa que eu tive com a Aline sobre aquela peça, sobre o título da peça que eu tinha gostado tanto. E na minha memória eu retinha assim como se eles tivessem tido uma oficina com a Juliana Carneiro da Cunha e a Juliana, a própria Juliana, tivesse dito, não é o que a Ariane disse, mas o que eu entendi do que a Ariane disse. E no fim, eu desconfiei que não fosse exatamente isso que tinha acontecido e procurei a Juliana, não, procurei a Aline e a Paula, que tinham feito parte da oficina, e perguntei sobre o título, né, o que é que estava acontecendo com aquele título. E aí elas me esclareceram que não tinha nada a ver com a Juliana, que era o Cacá Carvalho. E o engraçado como que a memória da gente retém as coisas de um jeito estranho, porque agora quando eu fui perguntar a elas, do mesmo jeito, foi difícil da gente chegar exatamente na lembrança certa. Então, obrigada a todo mundo que me ajudou a lembrar.